Fala pessoal do canal Tem Que Ter Base, tamo junto mais uma vez e hoje nós vamos falar de algo forte. Quem é santo se santifique mais, quem é sujo, suje-se ainda mais. Meu irmão, ao longo dos anos, no Evangelho a gente vem aprendendo muita coisa e eu quero trazer um texto que se encontra lá no livro de Apocalipse, versículo 22, capítulo 22, verso de número 11, Apocalipse 22, 11, que diz assim, a palavra de Deus. Deixa eu colocar aqui. 22, 11. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mudano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Irmãos, quando a gente lê aqui, se a gente não lê os versículos anteriores, a gente vai dizer, não estou entendendo. Mas a palavra, ela quer trazer aqui, através da revelação do Apocalipse ao apóstolo João, que exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. As pessoas, elas não querem mudança, as pessoas, elas não querem viver uma mudança. Então a palavra diz, no versículo posterior, no 12, vai dizer assim, eis que venham sem demora. Então Jesus está dizendo, se você quer continuar na podridão, se você quer continuar no pecado, continue. Agora quem é santo, santifique-se ainda mais. Aí ele vai concluir, porque eis que venho sem demora. Irmãos, que nem eu falei no início, ao longo de muitos anos, eu vivenciei muitas coisas. E eu via coisas em igrejas grandes que eu dizia, meu irmão, não existe. Eu lembro que eu tive uma experiência uma vez, eu tocava com uma banda, na verdade a gente ainda toca, e eu fui tocar com essa banda, e alguns pastores dentro do carro, na época a gente bem novo, convertido, iniciando na caminhada, eu era o mais velho da turma, e ali estavam jovens de 15, 16 anos em média, e eu era até então o mais velho, acho que eu era o único de maior na turma. E a gente ali, e um dos pastores chega pra gente e diz assim, olha, você pode levar um reggae? Até aí tudo bem, porque era um ritmo, e o ritmo que a gente tocava era pagode. Eu disse, rapaz, mas é porque a gente não leva não, reggae não, a gente só leva pagode. Aí o outro pastor chegou e disse, não, pô, eles não tocam não, os garotão realmente são evangélicos. Disseram assim, os garotão realmente são crentes. Foi quando eu entendi que eles não queriam que eu tocasse um reggae gospel, ou um reggae, eles queriam que a gente tocasse um reggae secular, porque aí a conversa se estendeu e eu consegui entender isso. Eu disse, meu irmão, que ideia desses caras, porque a gente estava indo para um ambiente onde a gente ia para um ambiente que não tinha ninguém cristão, tocar lá onde ninguém era cristão. E era um bairro meio que de barra pesada, e ele perguntou se eu podia tocar um reggae, mas o reggae que ele queria que eu tocasse era um reggae secular. Aquilo para mim foi um dos primeiros choques que eu vivi. E você pode dizer assim, mas que besteira, Anderson, porque não tem nada a ver se tocar, se ouvir uma música secular. Irmão, eu vou dizer a você, não tem nenhum versículo chave que diga assim, até porque naquele tempo não tinha esse linguajar, mas que diga assim, não toque, não cante uma música secular, E como o nome do canal Tem Que Ter Base. Mas eu queria ler com você lá em Efésios 5,19. Dá um pulo lá em Efésios 5,19. Você tem sua Bíblia aí, acompanha aí. Efésios 5,19 diz assim, tentar ser rápido aqui. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Meu irmão, se você acha que uma música da maioria dos caras que se consagra a outros deuses, enfim, a outras entidades, se você acha que a música desses caras são músicas espirituais, que nem está falando no 19, são cânticos espirituais, são hinos, e você vai estar cantando e louvando de coração ao Senhor, amém. Então continue aí curtindo, continue cantando. Agora, se não for, meu irmão, foge do princípio bíblico. E para não ficar só nesse versículo, a gente vai lá para 1 Coríntios 14, porque para não parecer, não, é um texto isolado. Vamos para 1 Coríntios 14, verso 26, que diz assim, portanto, qual a atitude correta então? Ora, quando vos reunir, cada um de vós tem um salmo,
ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua e outro tem a interpretação das línguas. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se você acha que naquele tempo, se eu fosse cantar lá um reggae, ia trazer edificação para a igreja, ou se aquilo era um salmo, podia ser considerado um salmo pelo menos parecido com aquilo, algo que engrandecesse o nome do Senhor, amém. Mas se não for, irmão, tá errado, foge do princípio. Mas aí, irmão, eu comecei a entender que os líderes, que os pastores até então que eu convivia naquela época, eles não estavam nem aí para isso, eles não estavam nem um pouco preocupados, eles já tinham vivenciado tanta coisa, eram-se tantos erros que eu dizia, meu irmão, como é que pode? Mas aí o que é que eu pensei comigo? Eu disse assim, mas isso só acontece em igreja grande, velho. E essas coisas eu só consigo ver em igreja grande, essa corrupção, essa idolatria, essa prostituição de muitas vezes conhecia pastores que eram prostitutos, que tinham suas esposas, mas que ficavam com outras mulheres. Eu digo, isso só acontece em igreja grande. E eu comecei a andar em igreja pequena, né? E eu disse, meu irmão, lembrava daquele hino, igreja pequena, que Deus fala com você. Enfim, eu disse, oxe, igreja pequena é onde Deus fala, igreja pequena é onde Deus... Só que quando eu comecei a andar em igreja pequena, igreja com 15 membros, 30 membros, 20, a gente ia lá, liberava uma palavra, era convidado, aí você começa a conviver com algumas pessoas, meu irmão, aí a gente começa a ver que é do mesmo jeito. E aí eu comecei a dizer para Deus, eu disse, Deus, meu Deus, como é que pode? Como é que... Aí eu começava a dizer a Deus, por isso, Deus, que as pessoas falam, criticam, apontam os cristãos, aqueles que se dizem cristãos, evangélicos, crentes. As pessoas dizem, você é crente para isso, porque às vezes a pessoa diz, é crente, mas o cara com o vizinho dele, o vizinho vê todo podre, o cara no trabalho vê todo podre, mas na igreja o cara posa, o cara prega, o cara entrega a mensagem, o cara entrega o decreto, o cara entrega a revelação, mas o cara tá todo errado. Mas aí Jesus ele começava a falar comigo e dizer assim, mas não está escrito? Mas não está na palavra? O apóstolo Paulo diz lá no livro de Atos, quando Lucas escreve sobre a história dele, e Paulo vai dizer assim, olha, capítulo 20, ele vai dizer assim, eu estou saindo, mas eu sei que quando eu sair, entrarão no meio de vós homens como lobos, que vão tentar, ele vai dizer assim, que vão tentar tirar toda a verdade, vão entrar com falsas verdades e vão tentar enganar vocês e fazer discípulos de si mesmo. Então, a gente começa a ver que tudo isso já estava escrito, tudo isso já estava na Escritura, que Paulo vivenciou isso, que Jesus vivenciou isso, os apóstolos vivenciaram isso, né? A Escritura diz, e haverão homens naquele tempo que, se possível, enganarão até os escolhidos, se possível, enganarão até os escolhidos. Aí eu disse, Deus, me ajuda, Deus, porque como é que eu vou pregar um evangelho para pessoas, para conhecido, para tantas e tantas pessoas, se elas dizem assim, tá vendo aí, tá tudo corrompido, eu conheço um pastor que é assim, eu conheço um líder que é assim, eu conheço um irmão que diz que é crente que é assim, tudo errado. Irmãos, aí eu comecei a andar nessas igrejas pequenas, pastores pregadores que bebiam à tarde, à noite estava no altar, que uma hora estava com uma mulher, outra hora estava com outra, que enganavam, que faziam coisas para enganar as ovelhas. Porque quando você olha para uma igreja pequena, você diz, poxa, a igreja pequenininha ali, o povo não tem condições, bairro humilde, tá ali. Mas os caras exploravam do mesmo jeito, os caras sugavam do mesmo jeito, os caras, eu disse, meu irmão, e eu ficava naquela sem conseguir entender. Mas, para a glória de Deus, irmãos, a palavra ela se cumpre. E isso também é para a glória de Deus. Isso que acontece na vida desses caras é para a glória de Deus. Porque a Bíblia fala que tem que se cumprir. Então a gente entende agora o texto de Apocalipse quando diz, aquele que é sujo, suje-se mais. Porém aquele que é santo se santifica ainda mais. Irmãos, não tem como. Sabe, louva a Deus. Eu tenho líderes que me acompanham aí há 12 anos em média, e eu posso dizer que eu nunca vi algo assim insignificativo, assim, algo que eu possa dizer assim, um erro no meu líder no contexto de ser um erro que fere a santidade de Deus. Eu tenho 2 pastores que me acompanham nesses 12 anos, eu tenho meu irmão de sangue,
que nesses anos que o meu irmão viveu nesse ministério, que o meu irmão está na presença do Senhor, eu nunca vi o meu irmão mentindo, eu nunca vi esses meus pastores mentindo, eu nunca vi o meu irmão falando um palavrão, eu nunca vi esses meus pastores falando uma palavra torpe, palavra de duplo sentido, palavra que trouxesse engano. Eu nunca vi esses caras querer vir surratear a igreja, querer enganar os irmãos por conta de dinheiro, querer fazer barganha. Nunca vi, irmão. Então isso me faz entender que nós podemos sim viver uma vida de santidade. Nós podemos sim viver uma vida santa. É preciso e é sim, a gente consegue sim viver uma vida santa. É possível, é preciso e é possível viver uma vida de santidade. A palavra de Deus vai falar no livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, vai dizer assim, que nós temos que estar em paz com todos e com a santificação, porque sem a qual o homem jamais verá a Deus. Você consegue entender, irmão? Não me venha dizer, você pega o seu carro e diz assim, Deus, vem comigo, Deus, vamos comigo para o trabalho, me acompanha, fica dentro do meu carro, Espírito Santo. Aí você está aqui dirigindo, na primeira situação que acontece no trânsito, você xinga, você fala, sei lá, uma palavra que não é do agrado do Senhor, você xinga a pessoa, você já olha com cara feia, você acha que o Espírito Santo ele compactua com o pecado de alguém, irmão? Você acha que o Espírito Santo ele fica ali dentro daquela podridão, dentro daquilo que você está soltando, dentro daquela nojeira que você solta nos seus lábios, dentro da sua ignorância, da sua estupidez? Não, irmão, não. A palavra de Deus fala que é santificação, sem a qual o homem jamais verá a Deus. Irmãos, quando você vai ler o livro de Gálatas, quando você chega no capítulo 5, que você vai ler sobre o fruto do Espírito, você tem que entender, porque um verdadeiro cristão, ele vive no fruto do Espírito. Um falso cristão, ele vive nas obras da carne. E a escolha é sua. Ou você vive pelo fruto e se declara um verdadeiro cristão, ou você vive na obra da carne e você se declara um falso cristão. Ou você vive pelo fruto e você se declara o trigo, ou você vive pela obra da carne e você se declara o joio. Mas não tem como, irmão, não tem como você dizer que viva as duas coisas de forma nenhuma, porque dentro do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, não pode habitar outro ser. A gente não pode ser dominado por outro ser. A palavra de Deus fala que o Espírito, nosso Espírito, limita contra a carne. Então a gente tem que fortalecer o Espírito. A palavra de Deus vai falar que na verdade o Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então, irmão, a pecaminosidade que vem tentar nos destruir, nos leva ao erro, porque eu aprendi uma vez com a minha pastora numa ministração e ela disse assim, o pecado é algo bom. E eu disse, oxe, realmente. E ela disse, porque se fosse algo ruim, ninguém iria pecar, porque o povo não quer o que é ruim, o povo quer o que é bom. Então pecar é bom, irmão. Pecar é bom, por quê? Porque o pecado ele leva a ganância, o pecado ele leva a você querer riqueza, querer mulheres, querer se prostituir, querer orgias. Então é algo que naquele momento satisfaz a sua carne. É algo bom aparentemente, é algo bom momentaneamente, mas é algo que te leva à destruição eterna. Então, irmãos, eu hoje, ao longo de todos os meus anos, eu conheço muitos irmãos, muitos amigos que se afastaram, se distanciaram por ver erros e erros. Conheço pessoas que não são cristãs, que não, de forma nenhuma, não quer botar um pé numa igreja porque conhece pessoas que são erradas. Mas deixa eu liberar uma palavra de Deus nesse dia para você. Deixa eu te dizer algo. O seu foco não tem que ser nos homens. Você que é cristão, você que não é cristão. Tem um salmo que diz assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra. Enquanto os seus olhos estiver focado nos homens, enquanto os seus olhos estiver focado em pessoas, certamente se aquela pessoa cair, você cai com ela. Mas quando os seus olhos estiver focado em Deus, certamente você nunca vai cair, porque Deus ele nunca vai cair. Deus ele não cai, Deus ele não pende, Deus ele não oscila, Deus ele não tem variação. Deus ele é Deus. A Bíblia fala lá no livro de Hebreus, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então fica com essa palavra. Se você puder, compartilha, se inscreve, ativa o sino. Tamo junto e viva uma vida santa diante do Senhor. Não olha nem para a direita, não olha nem para a esquerda. Olha para o alvo que é Jesus.